Capítulo 3, Ajuste Amigo. O capítulo 2 se encerrou com a Evelina e com o... Vamos puxar o nome dele? E... Fantine, né? Mas eu quero é o nome dele mesmo. Me fala aí, ô Cris. Ó, como é que esquece o nome do homem assim, hein? Roberto dizendo que isso não tem nenhuma importância. Eu sei. Não tem importância. Então vamos deixar com o Fantine mesmo. Então terminou o capítulo 2 com os dois olhando um ao outro, né? O Ernesto. Alguém já me lembrou aí, a Marilda. Obrigada. Com os dois, com o olhar um para o outro, né? Mas entendendo entre si, né? Lá no seu íntimo que poderiam se conhecer, né? De algum lugar, de alguma outra vida, né? De acordo com o Ernesto, do que o Ernesto está acreditando, ou de um outro lugar, de acordo com o que Evelina, né? Tem a crença dela firmada. Então vamos lá, capítulo 3, Ajuste Amigo. Fantine percebeu que a interlocutora havia sido sulcada mentalmente pelo olhar que ele endereçara e dispôs-se a tranquilizá-la. Continuemos, dona Evelina. Minha presença não lhe fará mal. Observe-me. Não direi com a sua gentileza, mas sim com seu discernimento. Sou um velho enfermo que pode ser seu pai e acredite que a vejo como filha. A voz dele esmureceu de algum modo, entretanto, cobrou ânimo e terminou. A filha que estimaria ter, em lugar da que possuo. Evelina adivinhou o sofrimento moral que as palavras dele destilavam e reajustou a posição emotiva, sentenciando: o Senhor não se alegraria com uma filha doente qual estou. Mas voltemos ao meu caso, o caso da confissão. Não me conte tristezas. Certo, já não dispomos de muito tempo. E continuou com um sorriso de mofa. Conversando com tanta franqueza, num lugar que talvez seja anticâmara da morte para um de nós dois, desejo-lhe dizer-lhe que só um fato me perturba. Tenho as desilusões comuns a qualquer pessoa. Meu pai morreu quando eu mal completei 2 anos. Minha mãe, então viúva, deu-me um padrasto, algum tempo depois, ainda na infância. Ainda na infância, fui internada num colégio de religiosas amigas e depois disso tudo, casei-me para ter um marido diferente daquele que eu sonhava. No meio do romance, uma tragédia. Um homem, um rapaz digno, aniquilou-se por minha causa 6 meses antes do meu casamento. Precedendo o ato que lhe impôs a morte, tentou o suicídio ao ver-se posto à margem. Compadeci-me. Busquei reaproximar-se, ao menos para consolá-lo. E quando meu sentimento balançava entre o pobre moço e o homem que desposei, ei-lo que se despede da vida com um tiro no coração. Desde aí, qualquer felicidade para mim é uma luz misturada de sombra, embora o imenso amor que consagra meu marido, nem mesmo a condição de mãe consegui. Vivo doente, frustrada, abatida. Ora, aventou Ernesto, diligenciando encontrar uma escapatória otimista. Não se julgue culpada. Não fosse supostamente pela senhora, e o moço agiria de igual modo por outro móvel. O impulso suicida tanto quanto o impulso criminoso. A voz dele empalideceu de novo, qual se o íntimo recusasse certas reminiscências que as palavras em curso lhe suscitavam à memória. Contudo, dando a ideia de quem agia fortemente contra si mesmo, prosseguiu. São incógnitas da alma.
Talvez sejam ápices de doenças psíquicas, demoradamente mantidas no espírito. O suicídio e o crime são de temer em qualquer de nós, porque são atos de delírios que fundos processos de corrosão mental determinam em qualquer um. O Senhor procura apaziguar-me com a sua nobreza de coração, exclamou Evelina, cismativa. De certo, não conheceu até hoje um problema assim, agudo a conturbar-lhe a consciência. Eu, gaguejou Fantine desconcertado. Não me faça voltar ao passado, pelo amor de Deus. Já cometi muitos erros, sofri muitos enganos. E no objetivo de contornar a questão sem escalpelá-la, Ernesto sorriu à força, com a maleabilidade das pessoas maduras que sabem usar várias máscaras fisionômicas para determinados efeitos psicológicos e editou. Não conseguiu, porventura, esquecer o moço suicida com apoio no confessionário? O seu diretor espiritual não lhe sossegou o coração sensível e afetuoso? Repito que sempre encontrei na confissão de meus erros menores uma espécie de vacina moral contra erros maiores. Entretanto, no caso em apreço, não obtive a paz que desejava. Admito que se não houvesse hesitado tanto tempo entre dois homens, teria evitado o desastre. Basta que me lembre de Túlio o infeliz para que o quadro da morte dele me reavive a lembrança. E com a lembrança surja, de imediato, o complexo de culpa. Não se agaste, a senhora está muito jovem. Como acontece à mão que a pouco e pouco se caleja no trabalho do campo, a sensibilidade também se enrijece com o sofrimento na vida. Certamente, se escaparmos com êxito no salto que pretendemos dar para a saúde, ainda veremos muitos suicídios, muitas decepções, muitas calamidades. A senhora Serpa refletiu alguns momentos e, dando a impressão de quem se propunha ganhar ensejo para balsamizar feridas íntimas, indagou com intenção. O senhor, que vem estudando as ciências da alma, acredita piamente que reencontraremos as pessoas queridas depois da morte? Fantine estampou um gesto de complacência e divagou. Não sei porquê, mas à frente de sua inquirição veio-me à cabeça aquele pensamento do velho Shakespeare. Os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Tenho boas razões para crer que nos reveremos uns aos outros, quando não mais estivermos neste mundo. Todavia, compreendo que a precariedade do meu estado orgânico é o agente fixador de semelhante convicção. A senhora já notou que as ideias e as palavras são filhas das circunstâncias? Imagine-se se nos víssemos hoje em plenitude da força física, robustos e bem apessoados, num encontro social, num baile, por exemplo, qualquer conceito em torno dos assuntos que nos aproximam agora um do outro seria imediatamente banido de nossas cogitações. É verdade. A moléstia aflitiva nos dá o direito de entreter-se novos recursos e novas interpretações ao redor da vida e da morte. E na esfera das novas conclusões que temos à frente, admito que a existência não acaba no túmulo. Estamos intimados a recordar aquela antiga ilação das novelas de amor. O romance termina, mas a vida continua. O envoltório de carne tombará consumido. Todavia, o espírito seguirá adiante, sempre adiante. O senhor costuma pensar em alguém que estimaria achar na outra vida? Ele mostrou enigmático sorriso e zombeteou. Penso em alguém que estimaria não achar. Não consigo entender o trocadilho. Apesar disso, reconforta-me a notar a certeza com que me fala acerca do futuro. A senhora não pode e nem deve perder a confiança no porvir. Lembre-se de que é, sobretudo, cristã, discípula de um mestre que ressurgiu da campa ao terceiro dia depois da morte. A senhora Serpa não sorriu.
o olhar divagou além das nuvens róseas que refletiam o sol já distante, reconhecendo-se talvez sacudida nas forças profundas de sua fé por aquela inesperada observação. Fim do longo intervalo, voltou a fitar o interlocutor e preparou a despedida. Bem, senhor Fantini, se houver outra vida além desta, e se for a vontade de Deus que venhamos sofrer em breve a grande mudança, creio que nos veremos de novo e seremos lá bons amigos. Como não? Se conseguir adivinhar o fim de meu corpo, conservarei firme o pensamento positivo do nosso reencontro. Também eu. Quando volto a São Paulo? Amanhã pela manhã. Tem ocasião marcada para o trabalho operatório? Meu marido decidirá isso com o médico. No entanto, creio que na semana vindoura enfrentarei o problema. E o senhor? Não estou certo. Questão de mais alguns poucos dias. Não desejo retardar a intervenção. Posso acaso saber o nome do seu hospital? Evelina meditou e concluiu. Senhor Fantini, somos ambos portadores da mesma doença, insidiosa e rara. Não será isso bastante para aproximar-nos uns dos outros? Esperemos o futuro sem aflição. Se escaparmos do ato leiro, estou convencida de que Deus nos fortalecerá com um novo encontro aqui na terra mesmo. Se a morte vier, a nossa amizade em outro mundo ficará também subordinada aos desígnios da providência. Ernesto achou graça e ambos regressaram ao hotel, passo a passo, em comovido silêncio. E nós então terminamos o capítulo 3, né? E vamos agora conversar sobre esse capítulo 3, né? Eu acho que vai ficar melhor, né, Cris? Então, gente, lá no início, a gente já começa, né, lendo e observando, a gente consegue ver a culpa que Evelina carrega com ela, né? Então, não é de se estranhar, né, que muitos aqueles que nós encontramos aí no nosso caminho, muitos amigos, ou às vezes até nós mesmos, possamos carregar conosco culpas que não nos são pertinentes. E quanto a isso, nós precisamos observar, refletir para tirar de nós esse fardo. Então, nós temos que ter um olhar, primeiramente, para o livre-arbítrio de cada um. Por isso, a gente sempre fala aqui, olha, vamos fazer, em relação ao maior número de pessoas possível, o máximo que nós podemos fazer com o entendimento que nós temos hoje, né? Ou seja, o discernimento que eu tenho, o entendimento que eu tenho, o equilíbrio que eu tenho, ele não é 100%. E não vai ser mesmo, porque nós estamos na Terra e nós somos seres aí imperfeitos que ainda necessitamos de muitos ajustes, né? Mas, dentro do entendimento que eu tenho hoje, né, eu vou procurar então o quê? Fazer o melhor que eu posso dentro do meu círculo de convívio. Para quê? Para que quando o outro se for, eu não ficar com o chamado remorso, né? Porque isso também acontece. Mas aqui no caso de Evelina, veja bem, né? Ela conta sobre o Túlio, um rapaz, né, que estava também apaixonado por ela, né, e que 6 meses antes do casamento dela com o atual marido, ele veio a suicidar-se, né, porque ele viu que não teria como seguir a vida ao lado de Evelina. Então, ela carrega consigo essa culpa. E eu vou dizer a vocês, nós não temos que carregar culpa pelo ato do outro.
pela decisão de usar o livre-arbítrio em seu desfavor. Pode soar estranho, né? Mas existem pessoas que têm esse tipo de pensamento, né? Um pensamento vingativo, que coloca à tona a própria vida, né? Muitas das vezes para deixar a outra pessoa se sentir culpada. Mas, né, pela falta de entendimento do outro e pelo estudo que a gente sempre faz, pelo aquilo que a gente segue e acredita, nós precisamos entender o seguinte: olha, embora, né, seja um ato aí de máxima vontade sua, eu não tenho nada com isso. Embora, né, eu tenha alguma correlação, eu não posso ser culpada e levar essa culpa comigo. Essa semana eu estava conversando com uma moça aqui do grupo que me chamou para dizer o seguinte: olha, Ana, eu estava conversando com a minha amiga pelo WhatsApp, ela me mandou uma foto, né, me dizendo que iria suicidar. Eu tentei conversar com ela, mas o áudio ficou mudo, né? Ela não me respondeu mais e eu vim a saber que ela realmente se suicidou, né? E ela falou: Ana, eu estou um pouco desesperada, porque eu que estava mais conversando com ela. Eu falei: olha, deixa eu te falar uma coisa, né? E ela me perguntou: o que é que eu posso fazer por ela agora? Eu falei: prece e perdão, né? Oração em forma de conversa, mais nada. E eu percebendo um pouquinho do desespero dela, eu falei para ela: olha, não entra nessa de culpa não, viu? Porque era muito sua amiga, ok, entendo. Porque era você que conversou o tempo todo e não conseguiu estender aquela conversa para que o ato não se consumisse. Porque são coisas que fogem do seu alcance. Porque senão vai ter ela desequilibrada do outro lado, te desequilibrando aqui também, né? Então a gente faz o que a gente pode fazer. Mas a gente não pode carregar conosco a culpa do outro, né? Acho que cada um de nós precisamos ter o quê? Discernimento e entendimento. Se o outro não tem, você faz tudo para que ele tenha, tente mostrar as coisas, né? Igual no caso da Evelina. Então, assim, ele sabia muito bem, né, que a Evelina estava aí comprometida para poder casar-se com outro. E não é por conta disso, né? Embora nutria por ela um amor aí muito grande, não é por isso que nós vamos ter que tirar a nossa vida, né? Nós não podemos fazer uma coisa dessa, né? Ah, Ana, naquele momento ali eu queria ter feito uma coisa que eu não consegui fazer. Mas ainda assim você tem que entender o seguinte: você fez o seu melhor, né? Porque se você não fez, é porque você não tinha condições de fazer. Então, se você não tinha condições de fazer dentro de todo o entendimento e equilíbrio que você tinha naquele momento, foge então do seu alcance, e a gente não tem que levar isso para a vida, né? A gente tem que sentar, centrar as coisas na mente, né? Colocar cada coisa no lugar, canalizar sentimentos, canalizar aí ações para que nós possamos conseguir seguir equilibrados. Porque se a gente vai vida afora carregando culpa e carregando remorso, que é diferente, né? É difícil, né? O remorso já realmente é uma coisa que você poderia ter feito e não fez, né? É diferente dessa questão da culpa. O outro, né? Dependeu a ação do outro estava um pouco ligada a você, mas isso demandava ação do outro, opinião do outro, livre-arbítrio do outro, né? Então, tudo que você possa estar um pouco envolvido, mas que a ação do outro, né, está ali sobrepondo sobre a sua, já fica difícil,
né? Porque quando é uma situação que depende só de você, é mais fácil se resolver. Quando a ação envolve mais pessoas, já fica mais difícil, porque não é só você, né? Você tem que ter um olhar, uma cautela para os outros, para os demais. Então, aquilo que já disse aqui para vocês muitas vezes, né? Aquilo que foge, né, do nosso alcance, a gente pega e faz o quê? A gente pega e entrega para Deus, né? Então, olha lá, a Evelina vem trazendo essa culpa, né, de uma certa forma desnecessária, né, mas talvez por falta, né, de algum entendimento ou de acreditar que ela poderia ter feito algo para impedir. Ninguém fica atrás do outro 24 horas para que o outro não faça um determinado ato ou que não crie uma determinada situação. Nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos ter entendimento e saber que aqui na Terra nós vamos passar por inúmeras situações. E na grande maioria das vezes, situações difíceis e negativas. E nós precisamos reerguer para que nós possamos seguir. E mais uma vez, tendo Jesus Cristo como norte. Jesus Cristo mesmo disse, né? Que no mundo haverias aflição. Mas ele mesmo termina dizendo, eis-me aqui, eu venci o mundo. Então, que nós nós a partir de agora não vamos seguir nos sentindo culpado por uma ação que não foi nossa, foi do outro, tá? Então, é isso que nós vamos fazer para quê? Para que a nossa caminhada possa ter um pouco de qualidade psicológica. Porque isso, você viver com essa culpa durante o resto do seu caminhar terreno, nada mais é do que uma tortura e um tormento. E nós não precisamos passar por isso. Tá? Então, o ato do outro, consequência do outro. Eu fiz o que eu podia fazer, mas se ele escolhe um caminho, né, diferente daquele, adverso daquele que teria que seguir, né, o curso natural, eu não posso ser responsabilizado por isso. E aí a gente entra lá naquela questão, lembra que eu já respondi para vocês uma questão sobre essa, dizendo que a gente não pode responsabilizar o outro, né, e nem a gente pode achar o seguinte, que o outro vai pagar, né, por nossas dívidas. Cada ato, uma consequência, seja boa ou ruim, mas cada um com seus atos, com as suas consequências. O que o outro planta, eu não posso colher, e vice-versa, né? Então, isso é discernimento. Travando um pouco, né? Isso é discernimento. A gente precisa discernir as coisas para que a gente não carregue esse fardo. Tá? Então, uma das coisas que eu queria trazer é essa, né? E agora, nós vamos lá para o final, a questão que os dois lá, né, naquela reflexão, dizendo o seguinte, que é muito comum as pessoas refletirem nesses momentos. Que momentos? Momentos que eu vou passar por uma cirurgia complexa, momentos que eu sou acometida com uma grande doença, momentos em que me vejo em perigo, ou seja, momentos que me colocam perto do desencarne, ou que pelo menos me sugere que isso pode vir a acontecer, né? Então ele ali refletindo e dizendo a ela que embora, né, porque agora que ele está fazendo a leitura, estudando a doutrina, né, tentando entender, mas ele mesmo fala para ela, né, você concorda comigo
né? A grosso modo ele quis dizer isso. Você concorda comigo? Se nós não estivéssemos acometidos dessas doenças, né? Nada dessas palavras sobre reencontro faria sentido e nós não teríamos esperança nesse sentido, né? Porque a gente estaria sadio, nós não estaríamos nem pensando nessa questão. É o que a gente vem dizer novamente, não espere adoecer ou algo grave acontecer para que a gente possa ter ciência de que nós vamos embora, né? Nós precisamos entender que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem e isso é algo incontestável. Ninguém pode contestar que nós vamos embora. Que a esperança possa estar no nosso caminho, independente da situação. Que a confiança em Deus, essa energia que rege o universo, possa estar firme. E que nós possamos ter um olhar sobre aquele que veio entre nós para nos dar um exemplo, que é Jesus Cristo. Porque quando nós já caminhamos dessa forma, quando a gente encontra no nosso caminho doenças, quando a gente encontra no nosso caminho os problemas, né? Expiações e provas, nós vamos nos encontrar de uma certa forma mais fortes e equilibrados para enfrentar, né? Então todos nós somos passíveis aí de ter que enfrentar qualquer tipo de doença física, qualquer tipo de doença mental, né? Qualquer coisa que possa aí nos desencarrilhar. Mas nós precisamos, sobretudo, ter nossos pés firmes ainda assim, né? Porque são nesses momentos que a gente sente de fato a presença de Deus. Quem de vocês, né? Eu aposto, né, que já teve alguém, né, que falou: Ana, em determinado momento eu passei por tanta tribulação na minha vida que hoje eu olho para trás, eu falo: poxa vida, como que eu consegui passar? E a gente tem que entender que é nesse momento que Deus está nos carregando no colo. Que Jesus Cristo está nos pegando igual criança para que nós possamos atravessar. Né? Então, que nós possamos refletir sempre, que nós não temos esse olhar, né, de deixar para que uma doença ou até mesmo a perda física de um ente querido nos faça ter esse olhar voltado para o desencarne, porque o desencarne é inerente a todos nós. Eu não preciso ter esse olhar. Não quer seguir a doutrina espírita? Procure uma igreja, procure qualquer lugar, procure Deus. Procure Deus em qualquer lugar, aonde tem ali os seus princípios, aonde você se identifica, né? Aonde você tem voz. Não é onde você é subordinado, não. É onde você é olhado, né? Busque um lugar onde a materialidade não se sobrepõe ao crescimento moral quando o assunto for Jesus Cristo, né? Para que nós possamos ainda fortalecer a nossa caminhada. Procure, né, lugares onde vão de fato acolher vocês, que vocês vão se sentir acolhidos, né? Então, por isso que eu sempre falo, porque religião, gente, não salva ninguém. Tudo é questão de conduta e de princípios, né? Eu tenho condutas e tenho os meus princípios.
Então, dentro dessa doutrina ou dessa religião, né, está indo de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com aquilo que eu aprendi, a minha fé eu estou encontrando aqui aquilo que eu vim buscar, eu permaneço, senão não tem nada a ver você sair e procurar outros meios, né? A gente tem mesmo que se apegar a isso, porque nós vamos embora, né? E isso é inevitável. Alguma dúvida, gente? Com certeza, né, Neide? A gente passa por situações, minha filha, que se não for Deus para segurar a gente, para nos colocar de pé, né? A gente ali exercitando a nossa fé também, a gente, minha filha, já estaria no chão há muito tempo, né? Sem forças nenhuma para levantar, né? E da mesma forma que muitos de nós às vezes somos porta aberta para que coisas negativas adentrem e fazem aí a toda a confusão, nós também temos que ser porta aberta, né, para que as coisas positivas possam chegar e trabalhar. Não só a espiritualidade em si, mas sobretudo Jesus Cristo, né? Jesus Cristo está passando lá fora. Se você convidá-lo para entrar, ele entra e se instaura. Se você não convidá-lo para entrar, ele vai seguir, né? Porque Jesus também respeita o livre-arbítrio de cada um. Ele está sempre lá, de braços abertos, para quem desejar procurá-lo, para quem desejar a sua companhia, para quem desejar que ele esteja presente no seu lar. Mas ele respeita muito aqueles que nele não crê e que não querem ali por perto. E aí nos resta, né, cada um de nós escolhermos aí o lado que nós queremos ficar. Então é questão de exercitar. Da mesma forma, né, que eu às vezes baixo minha vibração, né? Estou dizendo no todo, né? Todos nós. Da mesma forma que nós abaixamos aí nossa vibração, nós também temos que ser capazes de deixar a porta aberta para que Jesus possa entrar e fazer morada, né? Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Ou eu posso ir embora? Oi, Soraya, tá boa? Deus te abençoe e te guarde, viu? Lá no início, não sei se você viu, mas eu mencionei aí a Dona Luzia, né? Para que Deus possa estar dando a Dona Luzia força e sabedoria, sobretudo paciência, né? E muitas forças para vocês também, porque não é fácil, né? Mas que ela possa, com muita sabedoria, né? E com muita paciência, ir rompendo um dia de cada vez, né? E cumprindo aí o restante da sua missão. Cada hora, cada minuto, embora às vezes seja doloroso, seja sofrido, outra hora dá uma trégua, mas tudo isso tem um porquê, tudo isso tem uma razão de ser e é necessário, né? E não pensem de modo algum, né, que os seus entes desencarnados do outro lado, né, não estão mais a postos, continuam a postos, assim como a família terrena está a postos, amparando, fazendo o melhor, eles também estão do outro lado, né? E um povo bonito, né? O povo da Soraya, desencarnado, tem muita gente bonita, né? Uns rapazes muito bonitos, por sinal, né? A maioria homens, né? Muita mulher não, mas estão todos apostos aí, assim como os nossos. E eu quero deixar um recadinho para vocês. Eu tenho certeza que isso, na grande maioria da família, né? Quando eu digo família, porque uma pessoa quando desencarna, vai passando o tempo, né? Ela só é lembrada pela família mesmo, né? Cai no esquecimento aí, pelos amigos, por aqueles que um dia foram mais chegados.
E aí somos nós, família, é que estamos aí muitas das vezes lembrando, né? Vira e mexe está lembrando de uma coisa. E essa madrugada eu estive com a minha avó. E ela chegou para mim dizendo assim, olha, você não vai me esquecer não, viu? Vocês não me esquecem não. E eu falei para ela assim, vó, eu nunca vou te esquecer. Eu jamais vou te esquecer. Não é porque a senhora desencarnou que eu vou te esquecer, né? A senhora passou por minha vida, eu convivi com a senhora durante 40 anos. Então é inevitável que eu esqueça, né? E ela com aquele semblante mais parado, né? Pensativo, né? Eu disse a ela, não se preocupe com isso. Se essa é a sua preocupação, né? Enquanto eu viver, a senhora vive. Porque eu lembro da senhora todos os dias, né? Assim como eu fazia, ligava para ela todos os dias, né? E o dia que eu demorava a ligar, ela me falava, você não ligou para mim, esqueceu de mim, né, boneca? Ela falava desse jeito, né? Não esqueci não, minha filha, tô tarefada aqui, mas eu ia te ligar, né? Então, qual que é o recadinho que eu passo para vocês, né? E eu sei que para vocês não tem esse problema, né? Não esqueçam o ente querido de vocês, né? Mesmo quando já estiverem equilibrados, porque muitos se equilibram, principalmente aqui no grupo, né? Graças a Deus, muitos se equilibraram, mas foram embora, né? Então, assim, não tem problema ter ido embora, né? Mas não deixe aqueles, né, que tiveram uma importância muito grande para vocês, não deixa que a memória deles morram, né? A gente não vai ficar aqui lastimando, porque isso é ruim e os prejudica, né? Lastimando, chorando, desesperado, não é isso que nós queremos. Mas que quando vocês acordarem e às vezes porventura vierem eles à mente, façam uma prece. Faça a prece pronta, não? Vá direto. Fala pai, vó, mãe, filho. Olha, hoje a saudade está batendo, mas eu vou romper o dia, porque o amor que eu nutro por você é muito grande. As lembranças que eu tenho são cada uma melhor do que a outra, então eu vou ficar com essas boas lembranças. Me aguarde aí, que daqui a pouco eu tô chegando. Cada dia que eu passo aqui é um dia que eu estou mais perto de você, mas eu preciso terminar a minha caminhada, né? Para que eu possa também chegar vitoriosa. E todas as vezes que vocês for fazer alguma coisa, olha, fulano gostava disso, né? Lembre dele, faça uma prece e fala, olha, sabe isso aqui que você gostava tanto, né? Ainda ontem eu casquei um abacaxi e lembrei do meu pai, né? Meu pai queria de todo jeito que eu levasse um abacaxi inteiro para ele no hospital, né? E ainda gelado. Falei, meu filho, não tem jeito não. Como é que eu vou trazer um abacaxi aqui dentro? Mesmo que escondido, né? Como que eu ia entrar com um abacaxi inteiro gelado? Então, hoje eu casquei um abacaxi e lembrei dele, né? Falei, pai, o senhor lembra do abacaxi, né? Eu vou cascar o abacaxi e vou comer, que foi até engraçada essa situação, você querendo um abacaxi inteiro no hospital, né? Um pedaço só não dava não, tinha que ser um inteiro, né? Então, eu vou comer um pedaço de abacaxi aqui e, né, se porventura, se eu tiver oportunidade, pede aí, né? Porque aí tem, né? Então, todas as vezes que eu comer abacaxi, eu vou lembrar de você. Mas eu desejo infinitamente que você esteja envolto na luz branca do Espírito Santo de Deus, entendendo a cada dia, sem querer ficar voltando para a terra, né? Então, essas coisas que a gente vai dizendo, né? Então, tem muita gente que deixa, né, de fazer alguma coisa, de ir a um determinado lugar, de comer uma determinada coisa, de pensar numa determinada coisa, porque o ente que desencarnou gostava e porque ele gostava, eu não vou fazer mais. E não é isso, né? Não é isso.
Então, quando vocês tiverem oportunidade de fazer a leitura do livro Flores de Maria, lá no Flores de Maria, ela conta exatamente, né? Tem uma partezinha lá que ela conta exatamente sobre isso, né? Se eu não me engano, não sei se é um adolescente que estava com vontade de comer o bolo de chocolate da avó, né? Então, assim, a gente sabe que quanto mais vivências tem no mundo espiritual, a gente vai se abstendo dessas vontades, né? São resquícios da matéria. Mas quando a gente chega, né? E ainda precisa aprender a saber lidar, né? Com outras formas de nutrição que não seja a comida, né? Existe lá sim essas possibilidades, porém, né? Tudo com a quantidade devida, né? Não é aquela coisa desregrada como aqui na Terra, né? Mas lá também existe para aqueles que ainda carregam esses resquícios da matéria, tá? Então que nós possamos pensar nos nossos entes sempre com alegria, né? Que nós possamos, que às vezes possa até passar momentos de tristeza, mas fala para eles, olha, tá tudo certo, né? Já está tudo bem, né? Não deixe que a memória deles, né, morram. E eu acho que enquanto cada um de nós estiver aqui, né, as lembranças serão constantes, e por ter essas lembranças constantes, por nutrir por eles o amor que a gente nutre, é que eles jamais irão morrer, né? Em questão de memória aqui na Terra, porque vivos eles estão, né? Estão apenas em outra dimensão adversa à nossa, mas que nós também vamos chegar. E isso é que importa, né? Oi, Thaís. A falta física, ela é difícil mesmo, né? Mas nós precisamos aprender a conviver com ela, tá? Porque aprender a ter equilíbrio e entendimento nos faz seguir melhor e faz com que os nossos entes do outro lado também estejam melhor, né? Mais equilibrados para seguir. Porque imagine se você ficasse o tempo todo, né, escutando o choro desesperado de alguém, né? Chegaria num determinado ponto que a gente começaria a ficar até ruim da cabeça, né? Então, assim, não é uma coisa boa, né? Então, você pode chorar? Pode, mas chora de saudade, chora com equilíbrio. Chora dizendo, olha, o meu choro é de saudade saudável de tudo aquilo que nós vivemos por aqui. Não é de você ter ido embora, porque eu também vou embora. Mas é saudade das coisas boas que nós passamos. E eu choro para que eu possa jogar para fora, para que eu possa me aliviar, mas eu tenho pleno entendimento que sua vida se encerrou, que o seu lugar é agora no mundo espiritual, enquanto eu termino a minha caminhada, para que nós possamos estar juntos novamente. É esse pensamento que a gente tem que ter, né? Porque a falta física, ela é muito grande mesmo. Mas nós temos que entender o seguinte, gente, eu também vou embora. Então, deixa eu aproveitar o máximo que eu posso aqui com essas pessoas que estão aqui, para que não possa surgir depois a saudade reversa. Vai surgir, mas que possa ser, como se diz, eu estou com saudade também do outro lado, mas eu aproveitei muito enquanto eu estava lá, né? Então, esse aproveitar muito seja capaz de nos dar guarida para que nós possamos esperar, tá? É mais ou menos isso mesmo, né, Ana Paula? A gente tem que conversar como se aqui estivesse, porque te ouvindo ela tá, você não a vê e não a escuta, né? Porque nós estamos em prova e expiação, né? Então nós não temos que ficar olhando para o lado de fora da janela e nem para os lados e nem para trás. Nós temos que nos concentrar na nossa prova, mas já já nós já estamos do lado de fora de novo, né?